No coração do agreste de Pernambuco, a cidade de Surubim guarda segredos que o vento assobia nas noites mais escuras. Histórias que os mais velhos contam em voz baixa, com medo de acordar algo antigo, algo que dorme nas matas e desperta com a lua cheia. Essa é a lenda do lobisomem de Surubim, uma maldição nascida das páginas de um livro proibido. Tudo começou com Raimundo Alves, um vaqueiro solitário, fascinado pelo oculto. Sua busca por poder o levou a uma feira em Caruaru, onde um vendedor misterioso lhe entregou um livro de capa preta e páginas amareladas. Não era uma venda, era um destino. Esse livro não é vendido, ele se entrega a quem deve carregá-lo, murmurou o velho. Era o infame livro de São Cipriano. Em sua casa humilde, à luz de uma vela preta, Raimundo mergulhou na leitura. Seus olhos foram atraídos para uma página específica, a oração do lobo, para quem deseja força e domínio sobre os medos da carne. A curiosidade foi mais forte que o bom senso. Ele preparou o ritual. Um círculo de cinzas, seu próprio sangue gotejando sobre as páginas e as palavras profanas ditas em voz alta, sob a luz da lua cheia. Mas o que Raimundo libertou não foi força. Foi uma fome insaciável. Naquela noite, os cães da cidade uivaram em desespero. O corpo do vaqueiro se contorceu, seus ossos estalaram e se quebraram em uma agonia indescritível. Seus gritos de dor se transformaram em um rosnado gutural. Onde antes havia um homem, agora restava uma fera de pelos negros, olhos vermelhos e presas afiadas. O lobisomem de Surubim havia nascido. O terror tomou conta das noites. Animais apareciam brutalmente despedaçados. Pegadas gigantes eram encontradas na lama. Gritos de pavor ecoavam das matas. Pela manhã, Raimundo acordava nu, coberto de sangue seco, sem memória da noite anterior, apenas com um gosto metálico na boca. No chão, ao seu lado, uma página do livro, manchada com sangue fresco, trazia uma mensagem sinistra. Na primeira lua cheia, o sangue chamará teu nome, e tua carne não mais será tua. A cidade mergulhou no medo. Ao anoitecer, as portas se trancavam e ninguém ousava sair. Os poucos que desafiaram o toque de recolher imposto pelo pavor simplesmente desapareceram. Raimundo também sumiu com o tempo, mas a lenda permaneceu, viva e assustadora. Diziam que nas luas cheias, seu uivo ainda podia ser ouvido perto da Pedra do Letreiro, o local exato do ritual. Uma rezadeira da região, Dona Severina, passou a ter pesadelos com o vaqueiro. Ela o via ajoelhado diante de uma cruz quebrada, implorando por salvação, enquanto uma sombra monstruosa o devorava por dentro. Desesperada, ela procurou o padre, mas a resposta dele foi fria como uma lápide. O homem que lê o livro do capa preta entrega a alma ao inferno. Nem Deus o escuta mais. A maldição parecia adormecida, mas nunca morta. Décadas depois, um jovem historiador chamado Elias chegou a Surubim, decidido a pesquisar as lendas locais. Durante uma escavação na mata, ele encontrou um velho cofre de metal enferrujado. E dentro dele, o mesmo livro de São Cipriano, esperando pacientemente por sua próxima vítima. Elias, cético e fascinado, abriu o livro. O ar ao redor ficou denso, pesado, e um silêncio sobrenatural tomou conta da floresta. Ele encontrou a oração do lobo e, ignorando todos os avisos sussurrados pela história, leu as palavras proibidas em voz alta. Naquela mesma noite, o inferno se abriu mais uma vez em Surubim. Os uivos bestiais voltaram a cortar a escuridão. O corpo de Elias se transformou naquela mesma figura de pesadelo, e o sangue voltou a manchar as margens do rio. A besta estava de volta, faminta como sempre. A maldição havia recomeçado. A neta de Dona Severina, que herdou o nome e os dons da avó, começou a ser atormentada por visões. Maria Severina sonhou com Elias se transformando sob a lua e ouviu a voz de sua avó ecoando de outro plano.
O livro voltou a ser aberto e o lobo renasceu. Guiada pelo sonho, Maria foi até a antiga casa em ruínas de Raimundo. Lá, sobre um altar destruído, estava o livro, e na parede, uma frase escrita com sangue seco: "Ele não morre, ele desperta." Maria tentou queimar o livro, mas o fogo se recusava a consumi-lo, apagando-se misteriosamente. Foi então que ela ouviu um rosnado baixo, vindo da escuridão da mata. 2 olhos vermelhos a observavam das sombras. A fera estava ali, mas agora era diferente. Era mais forte. Ela percebeu que o lobisomem unia o espírito de todos que ousaram ler a oração. O livro não criava um monstro. Ele apenas despertava a besta que já existia dentro de cada um. Decidida a acabar com aquele ciclo de horror, Maria buscou os antigos escritos de sua avó. Encontrou um feitiço de banimento, uma última esperança. Para quebrar o ciclo do lobo, invoque o espírito da lua negra, aquele que veio antes da oração e antes do homem. No velho terreiro da família, ela preparou o ritual. Um círculo de sal negro, 3 velas brancas e o livro amaldiçoado aberto sobre um pano vermelho. Com a voz trêmula, ela recitou as palavras antigas e esperou. O vento parou. A floresta emudeceu e algo respondeu do fundo da terra. Das chamas e das sombras, uma presença opressora surgiu. Uma voz grave e fria que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo ecoou. Tu me chamaste, filha de Severina, mas não foi para quebrar, foi para continuar. As velas brancas queimaram com chamas negras. Do círculo ergueu-se uma figura colossal, feita de sombra e carne, com olhos que devoravam a luz. Era Bel-Luar, o espírito da lua negra. A entidade que sussurrou os versos a São Cipriano eras atrás, o verdadeiro autor da maldição. A oração não transforma o homem, revelou a criatura. Ela revela o que ele sempre foi. Em um último ato de desafio, Maria jogou o livro no fogo. As chamas subiram violentamente, o chão tremeu e uivos de lobo se misturaram a gritos humanos. Quando o fogo finalmente se apagou, o livro havia desaparecido. E Maria também. No chão, apenas um símbolo queimado, uma lua partida ao meio. Desde aquela noite, a lenda em Surubim mudou. Viajantes noturnos juram ver uma mulher solitária, vestida de branco, caminhando pelas estradas desertas sob a lua nova. Por onde ela passa, os cães se calam aterrorizados, e aqueles que têm a coragem ou a tolice de olhar em seus olhos dizem ver por um instante o reflexo de uma fera. A maldição do lobisomem não acabou. Ela apenas mudou de forma. Agora, não são mais os homens que escolhem o livro, é a lua negra que escolhe quem vai ouvir o seu chamado. Obrigado por acompanhar essa história aterrorizante até o fim. Se você gosta de lendas e mistérios do nosso Brasil, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.